Sejam todos bem-vindos. Vou colocar o vídeo agora, esse pedacinho da entrevista no nosso podcast com o Marcel Van Hatten e Paulo Ganimi, ambos do Partido Novo, né? Trouxeram informações assertivas, informações que vão somar na sua vida. Dependente se você concorda de alguns temas ou outros, nós podemos concordar nesse trecho aqui. Pessoal, vai falar aí sobre taxa de juros, como que o banco aplica os juros. Presta atenção aí nesse trechinho com muito carinho, tá bom? Foi no nosso estúdio de Brasília, trouxemos ele, foi até uma surpresa o Marcel Van Hatten aparecer lá. Nós convidamos, mas a gente não tinha certeza. Uma surpresa grata aí, eu quero agradecer Paulo Ganimi e Marcel Van Hatten por essa entrevista maravilhosa. Assiste aí comigo. Também não deixe de se inscrever no nosso canal aqui, acionar o sininho, dá o joinha para cima também e segue lá o Instagram do Paulo Ganimi e do Marcel Van Hatten, tá bom? Abraço aí e acompanha comigo esse trechinho aí que tá top demais. Assiste aí comigo. Eu lido muito com esse sistema financeiro desde da era Lula ainda, que eu comecei a advogar em 2010 e o meu foco sempre foi trabalhar contra bancos. Era revisões de contratos, igual eu te falei, uma taxa de juros de 1.500%, extrapole muito a taxa média de mercado, que é o posicionamento atual hoje da STJ. Mas uma coisa sempre me chamou atenção. Nós temos a lei da usura que não se aplica a bancos, que é a lei como se diz, donatorcismo ali, ou seja, os juros abusivos, né? Não se aplica, tem essa questão. Nós temos o decreto 911, que ele é uma verdadeira, assim, uma blindagem ao sistema financeiro. Por exemplo, se eu emprestar um valor para um financiamento, eu vou ter a busca e apreensão, vou perder meu bem, vou perder tudo que eu paguei e ainda vou ter garantias. O banco tem garantias. No comecinho do mandato do Bolsonaro, ele fez uma medida provisória e eu não sei nem a que pé que tá, que é o como pessoa física. Eu tenho uma grana guardada. Por que eu não posso emprestar com as mesmas condições, com as mesmas garantias que o banco tem? Por que eu, pessoa física, a depender... Se eu usar a mesma taxa dos juros, eu caio na lei de usura. Mesma taxa de juros que o banco apresenta. Por exemplo, se eu emprestar 1,8%, que é a taxa do consignado hoje, para o Felipe, ele pode ir lá e me processar por agiotagem. Até um determinado limite de valor, eu não sei qual é o valor, você pode emprestar. Acima dele é que você não pode, para você não virar um banco, né? Sim. E essa é a questão. O porquê? Se a gente está falando em livre mercado. Não deveria ter. Se a gente está falando em livre mercado. Não deveria ter Você nada entendeu? disso. Na verdade, juro é o custo do dinheiro, né? É o custo do dinheiro, é o capital. É o lucro do capital. No momento que a pessoa começa a entender isso, né, que o juro é o custo do dinheiro, começa a ficar mais claro, né? Tem pessoa também que pega emprestado e não paga nunca mais. Exatamente. Então, quer dizer, como é que você vai cobrir o prejuízo que uma empresa que empresta tem com aquela pessoa que não paga, que está inadimplente? Pode ter 1000 motivos para estar inadimplente, mas está inadimplente. Não importa se é motivo justo, é motivo injusto, não está pagando. Alguém vai pagar essa conta. Alguém vai pagar. E essa conta é paga como? Por meio do juro. Eu trabalhei no Banco Cédula, a gente fazia empréstimo no carnê. Aí demorava 3, 4 dias para ficar pronto. A pessoa nem ia buscar o carnê. Chegou uma época de ter 70% de inadimplência. Imagina, como é que você vai fazer? 70% de inadimplência, quem é que vai pagar os outros 30%? Parou com quem paga, tá pagando esses juros. Parou a operação. Então, a pessoa tem que entender isso, você sempre paga pelo mal pagador. Isso. O questionamento que eu fiz é esse. Por que essa garantia não se estende para o físico também? Entendeu? Sandro, então, você pode botar a lei que você quiser. A lei não vai corrigir isso, porque a lei não vai fazer... O que a lei pode fazer é penalizar o inadimplente, eventualmente. E aí tem penalização civil, pode ter uma série de consequências para quem é inadimplente. E isso a lei poderia fazer. Agora, tentar fazer por meio da lei o controle do juro, não tem como fazer. Na verdade, o juro baixo se tiver mais concorrência. Você pode até tentar pelo juro, pela lei, regular, né, o quanto que pode ser pago em juro. Pode tentar. E muitos países tentam e, no fim, a consequência é você ter menos dinheiro à disposição no mercado para as pessoas que gostariam de contrair empréstimos. Verdade. A melhor solução é o contrário. Você abrir o mercado, garantir mais competição, porque aí o juro baixa, e aquelas empresas que são mais competentes, inclusive, em fazer com que os inadimplentes paguem, vão ter mais sucesso no mercado e cobrar menores juros. Hoje o consignado é 1,80, mas você consegue fazer uma portabilidade, consegue taxa de 1,20. Já é uma taxa baixa, né, para o Brasil. Você consegue, você abre concorrência, que o Marcel falou. Você tira de um banco para o outro,
agora, você regulamenta ali. Não, você pode fazer a portabilidade, mas você tem que oferecer uma condição melhor. Então tem uma regra ali, ó, vou tirar, porque você não pode tirar ele hoje no consignado, numa taxa de 1,50 e jogar ele para a taxa de 1,60, 1,80, voltar para 1,80. Não, você tem que reduzir a taxa, isso é bem legal. Tem algumas coisas que estão sendo feitas ou já foram feitas no Brasil que vão começar a reduzir esses juros. Já começaram até, pouco perceptível, porque é pontinho percentual. Um deles foi o Credit Score, que a gente aprovou, acho que em 2019, cadastro positivo de crédito, que você faz com que as pessoas estejam automaticamente no cadastro de crédito. E por que isso é importante? Por conta da concorrência. Hoje, o meu banco ou o seu banco, ele sabe tudo sobre você, mas o concorrente não. Então, quando você vai pedir dinheiro emprestado para o concorrente, ele não vai te dar uma taxa tão boa quanto o seu banco. Só que como o seu banco sabe que você não vai conseguir uma taxa tão boa com outro banco, ele não te dá uma taxa tão boa quanto ele poderia dar. Eu tenho uma situação que você está falando, eu trabalhei na BV Financeira. Aí, para saber as condições, o cara do Santander ligava pra gente, aí, você tem como me passar se a parcela dele tá em dia, se ele contratou o empréstimo? Cara, a gente queria, eu tô fazendo um contrato dele para aprovar comigo. Ih, rapaz, não vai passar não. Aqui, eu falar para não aprovar lá para aprovar comigo. Claro, então o banco não tinha informação, ia perguntar ao concorrente. Agora isso aí é excelente. Então, isso já foi aprovado, já está em vigor, ainda não tem impacto tão grande, mas vai ter. Todo mundo sabe qual é o seu cadastro, sua pontuação. O outro, que foi agora, bem recente, acho que é mês passado, é o Open Banking, também que dá mais acesso, ou seja, os outros bancos vão ter acesso, se você quiser, às suas informações também. E tem uma outra coisa que já está em funcionamento, ainda também não funciona como deveria, que é o Home Equity. O Home Equity é o seguinte, você tem lá sua casa está quitada, sua casa vale R$500 mil, por exemplo. Você não precisa vender sua casa ou se desfazer dela para conseguir um empréstimo com ela. Você precisa de um empréstimo de R$50 mil. Ela vale R$500 mil. Você vai lá e pega um empréstimo de 50 mil e coloca a sua casa como garantia. Por que isso é barato? Pela mesma coisa do consignado. Como o consignado tem garantia, a sua casa também é uma garantia boa para esse crédito. Isso faz com que os juros baixem, porque o banco se sente seguro para emprestar para você. Mas aí a gente pode pôr fogo no parquinho um pouquinho? Claro. Vamos lá. Isso aí eu já peguei muito na prática por causa da máfia que existe. Existe uma máfia muito grande. O cara vai lá e tem um bem dado em garantia. Então, por exemplo, o cara pegou um empréstimo, a casa vale 500 mil, ele pegou 50 mil. E se o cara não pagar, hoje, por exemplo, pelo menos pelo sistema atual que tem, eu não preciso nem de um processo judicial. Eu já estou tolhindo ali, entre aspas, a ampla defesa, o devido processo legal. Mas hoje, por exemplo, a Caixa Econômica emprestou. Ela simplesmente já vai lá, faz a transferência e vai vender sua casa a leilão. Quem compra na sua casa a leilão são pessoas indicadas pela Caixa. Então eu tenho uma casa de 500 mil, eu peguei 50 mil emprestado, o banco vai lá e já puxa a sua escritura, vende a casa a leilão para alguém que está indicado ali e a casa sai por 250 mil. Ou seja, ele vai resgatar não os 50 mil que eu peguei emprestado, ele vai resgatar o valor final do contrato, com encargos e tudo. Ou seja, eu vou perder a minha casa de 500 mil por causa de 50 mil. Porque os 50 mil é o capital, mas eu tenho os juros, taxas, encargos. Eles vão me cobrar o valor do contrato inteiro. Isso aí, a própria lei regulamenta isso aí. Isso tem que ser revisto porque, é como a gente falou, não tem que intervir, mas tem muita proteção em alguns momentos nesse caso. Mas, Sandro, eu acho que é o contrário, tá? Por quê? Hoje, no Brasil, quem dá empréstimo ainda tem muita dificuldade de reaver o crédito que deu, caso a pessoa não pague. Você não pode penalizar o bom pagador, que é o que acontece hoje no Brasil. Esse é um problema o bom enorme. pagador, ele é penalizado. Você está penalizando sempre o bom pagador para proteger o mau pagador. Porque às vezes ele é bonzinho, mas ele não conseguiu pagar. Tudo bem, ele tem todo o direito. Agora, pensa só, se você pegou um empréstimo de 50 mil, deu sua casa como garantia, que você sabe de todos os riscos que isso está envolvendo. Então, você tem que ter todo o cuidado que você vai saber pagar e poder pagar isso. Você não pode falar, olha, eu vou aumentar, porque se você muda isso que você está falando, o bom pagador vai pagar mais caro por esse empréstimo. Por quê? Se eu não consigo recuperar o dinheiro que eu quero, a Caixa, por exemplo, não consegue recuperar todo o dinheiro que ela quer, que ela é devido a ela, por conta do mau pagador, ela não vai te emprestar uns juros baixos, ela vai aumentar. Aí o bom pagador vai pagar mais.
Então, o que você tem que fazer é deixar a regra clara, as pessoas têm que entender. Falta aí uma cultura, isso está começando agora no Brasil, né? Começando, que eu digo, de forma mais ampla no Brasil, e as pessoas têm que saber, ó, se eu não pagar, eu vou me ferrar. Já que a gente está falando disso... E a recíproca, só para completar, a recíproca também é verdadeira. Se o governo limitar até o percentual de juro que pode ser pago, por exemplo, aí vai ter uma barreira enorme de entrada para as pessoas pegarem qualquer empréstimo. Vai ser uma burocracia, uma papelada enorme. Por quê? Porque a empresa que empresta dinheiro, ela vai tentar evitar ao máximo que um eventual mal pagador entre. Ainda que a pessoa possa ter, no passado, algum problema com pagamentos não feitos, talvez ela já não tenha mais problema, mas por causa do histórico dela, a empresa vai fazer de tudo para não ter ela de novo. E aí acaba se limitando muito o mercado de empréstimo. Muitas pessoas que gostariam de fazer um empréstimo num momento de necessidade não vão fazer por causa dessa limitação de juros colocada.